Bom dia, irmãos. Vamos começar com uma oração. Meu Deus e Pai maravilhado, Pai grandioso, Pai eterno, Deus de todos os povos, de todas as terras. Muito obrigado, Deus, por mais um dia, sol incrível que está fazendo lá fora. Senhor, colocar em nosso coração o desejo de estarmos aqui e obedecer a Tua palavra. Ô Pai, muito obrigado pelas Escrituras. Fica com esse estudo que vamos fazer hoje, com essa mensagem que vamos passar. Que seja o Senhor glorificado, Pai. Eu quero desaparecer, sumir, e esse estudo aparecer. Que esse estudo possa estar em nossos corações, transformar a nossa mente e a nossa vida. Fazer um grande marco de hoje para sempre, assim como cada domingo é. Obrigado, Deus, por nos ouvir sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos começar em 1 Pedro. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Hoje eu gostaria de falar de 3 atitudes incríveis que nós cristãos precisamos ter para a gente ter uma vida melhor e uma vida fantástica na vida cristã. Com toda essa ameaça no mundo, um líder asiático aí fazendo teste com míssil nuclear, a grande preocupação de haver uma guerra ou de ter um problema econômico junto com isso, também cresce as mensagens nas redes sociais sobre a preocupação com a vinda e o final dos tempos. E eu abri esse estudo que foi inspirado numa dúvida que a minha filha teve essa semana. Ela me perguntou assim: ô pai, como é que vai ser quando Jesus voltar? E a minha filha tem 9 anos. Eu falei: olha, uma ótima pergunta. Ô filha, obrigado. Eu preciso dizer, você é minha inspiração. Te amo, filha. Desculpa, papai não quer envergonhar ninguém, não. Você é meu amorzinho, desculpa. Fica quieto. Então, aí eu pensei, a resposta mais simples, a mais óbvia, é a que eu preciso. Eu, na altura dos meus 46 anos de idade, é que todos nós precisamos. Eu acho que quando a gente fala de arrumar uma solução bíblica, não tem idade, não se trata de idade, mas se trata de entendimento, de coração. E existe um crescente absurdo sobre o escatombe, se é que essa palavra existe, acho que não, mas de tudo o que pode ter. Então as pessoas estão realmente preocupadas do jeito que vai ser o fim dos tempos, e eu não paro de receber notícia na primeira página do YouTube. Quando eu estou procurando alguma aula espiritual, vem esse tema. Quando eu estou querendo ver algo decente pela internet, vem esse tema. E esse tema me preocupa muito. É verdade que pessoas seguem coisas absurdas. Tem uma senhora na nossa cidade, eu moro a 90 quilômetros daqui, e ela tem uma bicicleta e vende bíblias num carrinho. Então todo mundo escuta ela falar, porque ela não só vende Bíblia, mas ela faz oração, ela fala, ela está toda hora na internet, no celular, mandando mensagem, a gente escuta ela falar com as pessoas. Outro dia ela gritou, se Jesus
casamento não é bom não, casamento não é de Deus, se fosse Jesus seria casado pela madrugada. E ela tem seguidor, e ela tem seguidores, e tem um monte de gente que para pedir conselhos para ela. A gente pode não se importar, você sabe que isso é errado? Tudo bem. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para os pais. Os nossos filhos estão tendo contato lá na escola com filhos de outros evangélicos. Os nossos parentes que nós tanto amamos estão tendo contato com outras pessoas sempre, que são especialistas em convencer coisas absurdas. Uma realidade. Existe um TCC. TCC é trabalho de conclusão de curso, quando você termina a faculdade. A faculdade de filosofia, são trabalhos que estão guardados em faculdade, mostrando como se faz uma retórica de algo que é confirmado. Então, como você refuta uma ideia verdadeira? Como você refutaria a verdade que você conhece em Cristo, por exemplo? Ou tem um cara inocente, tem um advogado provando que ele é inocente, e você simplesmente, com uma simples palavra, tudo isso que você está falando é mentira. Bom, o júri está escutando, você fala, mas quem é que está falando a verdade? Do jeito que você fala, eu posso mostrar a verdade com uma voz bem simples, bem calma. E o cara pode falar uma mentira com o microfone na mão, berrando aos quatro ventos. Você vai acreditar na mentira ao invés da verdade? Por quê? Porque nossa condição humana é pronta e preparada para acreditar em quem grita mais alto. É assim que se vende peixe. É assim que se vende as coisas. Se você comprar a minha ideia, mesmo que a minha ideia for uma porcaria, você vai levar para casa. Então, qual que é o filtro? O filtro é o conhecimento das Escrituras. Jesus, ele fez um impacto na vida de Pedro tão grande. O pano da carta de fundo, o papel de fundo dessas duas cartas de Pedro é a preocupação com os falsos profetas. Antes eu vou falar uma coisa sobre Pedro. Pedro andando com Jesus, era interessante, porque ele era o primeiro que colocava a cara no fogo para se queimar. A cara para bater, a mão no fogo para se queimar. Se ele ficasse quieto ali quando ele estava no barco, ele nunca ia ser repreendido. Pedro, que falta de fé, né? É um fantasma. Não, sou eu. Então me dá uma prova. Levanta, anda, vem até a mim. Ele começa a andar sobre as águas e de repente ele afunda. Se ele ficasse quieto, ele não ia afundar. Se ele ficasse quietinho no canto dele, ele não ia passar por esse vexame na frente de todo mundo. Aí, tá vendo? Pedro não tem fé. Mas vocês também não falaram nada, né? Então, Pedro, ele é de uma certa forma, ele não era filho de Satanás, mas Jesus chega para ele e fala, filho do diabo. Quando ele queria dar um conselho para Jesus, falando para Jesus não ir para Jerusalém, porque eles queriam matar ele lá, e ele ia para ser morto, falando, não vá. Mas se ele ficasse quieto... Sabe aquele aluno que a professora fala assim, olha, poderia levantar a mão, quem aí você levanta a mão. É o primeiro que levanta a mão. Pedro, ele tinha essa coisa no coração dele. Quem fez a lição? Não fui eu, não fiz. Mas Pedro era chamado para ter esse caráter. Também ele fala, Senhor, eu não vou negá-lo. E Jesus fala, olha, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Se ele ficasse quieto. Tudo isso deve ter marcado muito o coração dele quando Jesus morreu. E marcou profundamente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as marcas que Jesus deixou em seu coração quando você lê a Bíblia? Você se põe no lugar dessas pessoas? Se você começa a ler e começa a colocar no lugar, você perde o sono, meu irmão. Você não dorme. Você perde o sono. Pedro perdeu o sono. Eu quiçá tivera metade da coragem desse homem. Mas o ponto
dessa aula, veja bem, não é Pedro, mas é Jesus. É o quanto Jesus interfere na vida. Sabe, briga de mulher, ninguém mete a colher? Marido e mulher, ninguém mete a colher? Jesus metia. Jesus metia todo jogo de talher na vida das pessoas. Fazia as pessoas pensarem. Provocou as pessoas, causando a morte dele. Então vamos lá. As cartas que Pedro escreve anos depois que teve com Jesus eram sobre doutrinas hereges, o estilo de vida imoral dos líderes das igrejas, que podiam causar problemas no futuro. Então, no início, vamos aqui em 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne como a erva e toda a sua glória como a flor da erva, seca a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Uma das características do coração de Pedro era instruir a igreja a andar de forma incorruptível. E eu vou dar um exemplo agora do que é andar com Deus. Por exemplo, na estrada, se você tem carro, eu vou falar algo que talvez você vai se identificar comigo. Eu estava vindo hoje para cá, estrada vazia. O que é dirigir com carro com Jesus Cristo? É assim, pensa, muito fácil. Jesus faria algo errado, ilícito, e eu saí 15 minutos atrasado de casa, lá de Peruíbe, para vir para cá, para a igreja de São Vicente. Então, eu estava vindo, aquela estrada vazia, as placas falando 80 km por hora, e eu olhando ali, e aquela tentação começou a passar 90, falei, não, Jesus não iria, mas eu estou atrasado, não, mas Jesus não faria isso. Eu tenho que dar exemplo, gente, eu vou pregar alguma coisa que eu não faço, o que é dirigir com Cristo, o que é isso? E uma vozinha aqui, vai dar tudo certo, você vai chegar no horário, mas a minha ansiedade... a minha ansiedade querendo pular para frente, querendo andar, correr, mas ninguém está me vendo. Aqui não tem, olhando assim, né? Dirigindo aquele negócio, aquela estrada maravilhosa, sem carro na frente. Não tem radar. Não. Eu aprendi uma coisa com o irmão Adalto. Ele vai, se é 80, ele vai a 75 km por hora. É claro, não é para ir a 80. Eu nunca vi o Adalto correr. Adalto, ele chega no horário que tem que chegar, mas ele vai no limite da velocidade. E a Jane, se ele chegar perto dos 80... Bom, aí vocês perguntam para ele como é que é. Não vou falar, não. Bom, vamos continuar a aula. Então, aí, a grande preocupação nessas cartas também é o propósito de desmascarar, frustrar e derrotar as ideias ruins sobre a condução da vida cristã. Eu teria que ser uma aula de 2 horas, mas eu tenho 20 minutos. Então, eu vou ir direto ao ponto. Vamos na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro 3. Versículo 8. Eu vou chegar no ponto. Todavia, uma coisa, amados. Segunda carta de Pedro 3, versículo 8. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Olha, aqui Pedro está falando: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por exemplo, se faltar uns 7 dias para o mundo acabar, para Deus, quem sabe, isso pode ser uns 7.000 anos. Mas também não importa se é amanhã ou se é depois de amanhã. Se eu sair, eu expliquei para minha filha assim, ó, se eu sair, bater a cabeça, pá, morreu. Jesus chegou para mim naquela hora. Se for daqui há muitos anos, eu preciso ter uma vida condizente até lá, mas também não importa. Se eu morrer antes, né? Atravessar a rua, pá, morri. Aí 5 minutos depois o mundo acabou, Jesus voltou. Também não importa. Qual é a noção do tempo para quem é eterno? Quando ele fala logo, aqui ele já está dando a resposta. Esse homem andou com Jesus. Ele andou, ele foi inspirado por Jesus. Teve Jesus do lado dele, deu a cara para bater. Ele sabia do que estava falando. Ele não estava conjecturando, pensando. Mais ou menos, talvez. Ele está te dando a letra. Olha, no versículo 14, ele fala assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz. Você vai me bater. Você pensava que é algo extraordinário? É fantástico. A primeira coisa é viver em paz. Paz no meio da guerra. O que é isso? É um cliente meu, eu sou autônomo, a melhor coisa do mundo é o desafio de ser autônomo, porque quando você é autônomo, você tem que orar. Eu imagino o lavrador, ai Deus, faz chover, porque se perder a chuva dessa semana vai morrer todo o trabalho que eu fiz e nós vamos passar fome. Na minha vida é assim, ai Deus, aquele cliente que ele possa fazer comigo, porque se ele não fizer comigo para arrumar outro, eu faço obra, eu vivo disso, obra elétrica, projetos elétricos e tal, eu vivo disso, sou eletricista. Mas, eu tenho que orar para a coisa acontecer. Cada dia é um leão para matar. Mas o que me dá paz? Porque se eu me declinasse, me escambasse para as minhas preocupações do cotidiano, esse culto não ia sair, essa aula não ia sair, essa mensagem não ia sair. Certo? Paz no meio da guerra. Eu e minha esposa é o seguinte, ó, eu vou falar com vocês, eu casei com a minha melhor amiga. Porque, se uma coisa acontecesse comigo, eu quebrasse meu nariz, ficasse com a cara torta o resto da vida, e uma plástica não resolvesse, ou se isso acontecesse com um de nós dois, com ela, a amizade dá um jeito, né? Então eu preferi casar com a minha melhor amiga. Minha esposa é minha melhor amiga. Segundo, eu casei com alguém que eu achasse, além de bonita, achasse assim... Eu tive a visão assim, se ela envelhecer, se nós envelhecemos juntos, ela vai ser aquela mulher bonitona? Aí eu conheci a família dela, mãe e tal. Olha, ela vai ser bonita. Daqui a muitos anos ela ainda vai continuar sendo muito bonita. Eu não vou perder. Então se a gente brigar, pelo menos ela é bonita. Se a gente brigar no casamento, tiver uma noite ruim, uma noite de dormir ruim, porque o divórcio está fora de questão, já vou falar, né? A gente não vai ser. A gente briga bem. A gente nem briga. A gente tomou uma outra decisão de resolver tudo antes de ir para a cama. Resolver tudo. Deu um dia ruim, eu vou resolver com ela antes da gente dormir. Então, não deu para resolver, tudo bem, vai resolver amanhã, mas a gente vai fazer uma coisa, a gente vai orar junto. Irmãos, essa é a paz no meio da guerra. Entende? Pedro sabia disso. Quem anda com Jesus sabe disso. Tem a paz no meio da guerra. Isso é sensacional. Que você pratica.
E quando você pratica, dá certo, dá muito certo. Estamos aí no 10º ano de casado, temos uma página, Portal Casamento Feliz, na internet, a gente posta um monte de coisa legal e onde a gente também dá conselhos para qualquer pessoa que queira escutar, independente da denominação da igreja dela. A gente decidiu fazer isso, porque o nosso casamento é tão legal, tão joia, tão incrível. E a gente paga um preço tão alto para que isso aconteça também, que a gente resolveu, né, fazer isso acontecer. Bom, a segunda coisa, ele fala paz, aí tem uma vírgula que fala sem mácula, sem mancha, santificado, sem algo que vai manchar aquela roupa branca. Com aquela mancha você não pode ir para o seu trabalho se o seu uniforme é branco. O uniforme de nossa alma, sem mancha. E nisso requer amigos. A igreja, ela é o suporte. Às vezes eu tenho uma dificuldade. Agora eu estou em Peruíbe, conheço aqui menos, mas essa igreja, acho que depois da igreja onde eu estou, é a igreja que tem mais gente. Sabe, quando tem alguma coisa muito difícil para eu resolver, eu preciso de um amigo para me ajudar a resolver. A mancha, ela depende de você. Se você é orgulhoso, muito... você pensa... que não, eu não vou pedir ajuda, eu não vou falar para ninguém, isso daqui eu resolvo sozinho, porque eu sou homem, porque eu já sou grande, porque eu já sou adulto, porque eu já passei, porque eu já sou experiente, e você decide passar a sua vida sem pedir ajuda. Olha, tem muitos conselhos em Provérbios que fala para não se apoiar em sua própria inteligência, para pedir ajuda, que a sabedoria depende de ajuda. Peça ajuda, fale com as pessoas, converse mais. Não só sobre trabalho, não só sobre a política, mas fala sobre sua vida. Jesus é graça, Jesus é amor, Jesus é perdão. Fale sobre vida. Uma coisa que nós temos que amadurecer muito, é verdade. Uma vez eu falei estava falando sobre não amo, como chama esse encontro? O Enoque. Desculpa. A idade. No Encontro Nacional de Obreiros, eu estava falando sobre confissão de pecados, aí eu escutei uma piada, uma brincadeira, que falou assim, o pecado que o irmão confessou, um confessa sobre a dificuldade de pureza, o outro confessa a dificuldade de pegar as coisas, de roubar, ele é cleptomaníaco, rouba as coisas, e outro confessa, tem uma grande dificuldade, meu irmão. Qual que é? Eu sou fofoqueiro. Não, olha, é uma piada real. Nós precisamos ser maduros. O que você escuta não é para falar para os outros. Você precisa ajudar as pessoas. A Bíblia fala, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. É para a gente ter uma vida de comunhão e oração. Ou não dá para obedecer? Rasga a página da Bíblia. Se não dá para obedecer isso, acabou. Não é difícil, não tem que interpretar. Então, é sensacional você viver sem mácula, mas isso requer tanta profundidade, tanto conhecimento e tanto desejo teu. Não tem como ninguém impor isso de você. A única pessoa que impede de você rasgar seu coração é você mesmo, ok? Agora, irrepreensíveis. Olha, uma pessoa irrepreensível, vem cá, esse texto, eu vou dizer para você assim. O que é ser irrepreensível? Por exemplo, eu não sou um pai perfeito, eu erro. Então, eu chego para meus filhos algumas vezes e falo, olha, eu errei. Eu fico pensando nos meus filhos daqui a 20 anos, falo, olha, papai errou e não pediu desculpa para mim. Aquilo lá não fui eu que fiz, aí ele exagerou na bronca. Eu sei. E eu sou pecador. Sabe uma coisa que eu faço? Eu peço perdão para meus filhos. 9 anos, 8 anos, 3 anos de idade. 7 para 8, né?
É isso, 7 para 8 anos. Vai fazer 8 esse mês. Então, eu peço perdão. Isso me torna irrepreensível. Eles veem, porque ninguém quer ser membro de uma igreja cheia de super-herói. Porque eu não vou confessar meus pecados para um super-herói. Eu quero confessar meus pecados para humanos, para gente humana. Eu quero falar das minhas dificuldades para quem tem ouvido para escutar. Essa vida superficial não me pertence, não pertence a Jesus. Você tem que ser profundo com as pessoas. Ser profundo não é ter conversas de extrema sabedoria, mas às vezes requer um contato maior entre você e esse Deus maravilhoso que está aqui demonstrado na Bíblia. Então, para eu procuro ter sempre essa experiência. Falar da minha vida é algo que me dá muita dor. Falar do meu coração, às vezes eu preciso escolher a pessoa para falar. Obviamente, eu acredito que é assim mesmo. Nós selecionamos os melhores amigos e a gente pode conversar com eles. Mas eu percebi uma coisa, que sempre quando eu me abro primeiro, aí o outro se abre depois. Eu percebo que entre as mulheres, minha esposa, mãe do meu filho, minha esposa, ela sempre escuta o problema de um casal primeiro, porque a mulher é a primeira que que fala, que quer colocar para fora suas emoções. Eu acho muito justo, mas eu como homem admiro muito essa rapidez, essas conexões com os problemas, sabe? Trabalhando com casais, eu percebo que os homens só percebem a gravidade do problema do seu casamento quando ela está com as malas na porta para sair de casa. Que até lá você fala na igreja, fala, não, tá tudo bem. E aí, como é que tá? Não, tá tudo bem. Tá dizendo assim, meu problema quem sabe sou eu. Eu sei, eu sou homem. Sou orgulhoso pra caramba. Você me conhecer melhor, vou dizer uma coisa, não presto, por causa do meu orgulho, tem que me rasgar. Uma vez minha esposa escreveu uma carta para mim, falou, não, isso há alguns anos atrás. Eu sei que eu não estava ouvindo o coração dela, e ela quis dizer exatamente o que ela queria dizer no nosso casamento. Trabalhava muito fora, não ficava em casa, tal, etc. Muito bem, fez os seus pontos lá. Foi um ótimo tempo de eu exercitar meu pedido de desculpa, meu pedido de perdão. Como é que minha esposa faz essa reivindicação assim? Você nunca me escuta. Eu escuto. Mas é hora de eu calar a minha boca, de ficar quieto e de escutar o que ela está falando sem questionar. Eu preciso rasgar. Entende o trabalho de quebrar pedra? Meu coração é duro. E algumas vezes, quando a gente escuta algum comentário de rejeição, a gente refuta. Somos especialistas em refutar, como raça humana. Nossa raça humana, lembra? O espírito de Deus briga com a natureza humana. Os dois estão sempre brigando, competindo. Mas, quando nós admitimos as nossas fraquezas, admitimos que não somos super-homens, nem mulheres maravilha, você é irrepreensível. Porque você é fraco também. Aí eu vou começar a te escutar e pedir conselhos para você. Aí você vai ser importante. Porque até você mostrar esse... Como é que é? Escudo? Cheio de escudo? É difícil olhar por trás do escudo e ver o coração. E Jesus é coração. Jesus é graça. Jesus é amor. Jesus é perdão. E Pedro entendeu isso muito bem. Não importa como o mundo vai acabar.
Importa é como eu conduzo a minha vida. Não importa a jornada. Meus filhos lá atrás do carro. Eu, quando era criança com meu pai. Pai vai chegar, pai vai chegar, pai vai chegar, pai vai chegar. Isso não é coisa... Qualquer criança é assim. Pai vai chegar, pai vai chegar, pai vai chegar, pai vai chegar. Filho, não importa se vai chegar ou não. Procura um coelhinho. Olha se tem um cavalinho aí na rodovia. Vê o céu. Olha, né? Vê as flores. Não importa como você, aonde você vai chegar. Se você decidiu ir para o céu, você vai. Olha a jornada, olha a caminhada. É tão importante quanto o final. Importa? Claro que importa onde a gente vai chegar, né? Não queremos chegar na ribanceira, sair com o carro fora da estrada e matar todo mundo. Mas, olha o caminho, aproveita o arco-íris. Você está tão chateado, filho, olha lá o arco-íris. Meu pai falava para eu procurar coelho. Mentira, eu descobri que os coelhos não ficam aqui na Mata Atlântica, não tem coelho assim, tanto coelho pra você ver. Mas ele sempre viu o coelhinho, passou, você não viu. Aí eu ficava mais olhando para a janela ainda para ver se eu achava os coelhos. Mas Jesus, ele te dá a paz. Na jornada de nossa vida, até a nossa morte, paz. Vou terminar com uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem. Queremos andar com Jesus, ter a paz que o Senhor dá, a paz além que excede conhecimento. Procurar, Pai, viver sem manchas, reconhecer que somos falhos, falíveis em Sua presença. Te amamos, Pai. Obrigado por nos escutar, por nos amar. Abençoe nossas vidas. Abençoe essa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.